Olá, meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Atualmente estou pastoreando uma paróquia da igreja em Joinville, Santa Catarina. Neste vídeo eu quero abordar exatamente esse assunto sobre o ministério pastoral, o que é ser pastor. Eu pergunto então a você, você conhece bem o seu pastor? Você sabe quem ele é? Como ele é? Olhando para o aspecto da formação acadêmica, os pastores precisam ter uma boa formação teológica para garantir ao ministério pastoral que ele seja bem executado. Então, a formação acadêmica ela se dá a partir de um seminário da igreja, da qual o pastor faz parte, ou através de um curso de teologia oferecido por alguma outra instituição. Mas, ao sair do seminário, ou ao concluir o curso de teologia, é importante que o pastor continue na sua capacitação. Significa que novos cursos, leituras, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isto pode fazer parte da formação continuada do pastor, tendo em vista que ele quer exercer bem o seu ministério pastoral. Até porque, quando o pastor prepara as atividades da igreja, um culto, um estudo bíblico, uma reflexão para jovens, um artigo para o jornal e assim por diante, o pastor precisa ter um conhecimento daquilo que ele vai expor. Então, a pesquisa, a leitura, tudo isto faz parte desse processo. Significa que, se você encontra o pastor no escritório ou no gabinete pastoral, possivelmente ali ele está preparando material para a igreja, para o culto, para o estudo ou algum artigo, está se capacitando para melhor servir àquela igreja. Ainda o pastor, no exercício do ministério pastoral, ele não pode deixar de edificar a igreja. Toda a ação do pastor dentro da igreja tem por objetivo a sua edificação. Que os membros da igreja sejam fortalecidos, sejam animados, que eles tenham conhecimento bíblico, teológico, que eles estejam prontos também diante de diferentes situações nas quais eles passam no dia a dia, que eles possam também responder às demandas que são solicitadas a eles. Este é o papel do pastor, portanto, capacitar a igreja para o seu dia a dia. Ainda o pastor, no exercício do ministério pastoral, ele tem um trabalho importante no processo do aconselhamento pastoral. Quando o pastor ele é demandado ao aconselhamento pastoral, ali ele está lidando com vidas, está lidando com sentimentos, está lidando com pessoas, porque as pessoas vêm diante do pastor com diferentes dilemas, problemas pessoais, familiares, ou de trabalho, ou de natureza espiritual, e o pastor deve estar pronto também, apto para poder garantir que aquele aconselhamento pastoral seja bem feito. É evidente que há situações em que o pastor ele percebe que aquele aconselhamento, aquela terapia precisa ser feita com outros profissionais e nada impede de que ele encaminhe aquela pessoa para que procure um outro profissional e dessa forma possa garantir o seu processo de terapia e melhora, especialmente diante dessas situações do quadro que ele apresenta para o pastor. No exercício do ministério pastoral, há uma preocupação do pastor por todos os membros da igreja, desde as crianças, os jovens, os adultos, todos eles estão no radar do pastor. Se uma pessoa vem assiduamente à igreja, isto é uma preocupação menor. Mas também essas pessoas que assiduamente estão participando das atividades, o pastor precisa ajudá-los a que eles possam também crescer no conhecimento da palavra do Senhor e serem edificados. Mas há situações também de pessoas que estão afastadas do Evangelho, estão afastadas da igreja, estão afastadas do grupo. E há uma constante preocupação do pastor também por essas pessoas. O pastor sempre vai se perguntar, por que o irmão não veio? Porque a irmã não está vindo, e assim por diante, e vai tentar de todas as formas abordar essas pessoas para ajudá-las a compreender da importância de estarem participando dentro do grupo da igreja, dentro da sua congregação. Existem naturalmente algumas pessoas que acham que o pastor está pegando no pé, acham que o pastor ele é muito chato,
Isto é natural, isso pode acontecer também entre as pessoas. Há, inclusive, aquelas pessoas que usam na igreja a cultura do cancelamento. Eles cancelam o pastor, eles até bloqueiam o contato do pastor para que o pastor não tenha acesso a essas pessoas. Essas pessoas, elas acabam se enganando, porque Deus vê o coração, Deus vê a mente, Deus sabe a forma como eles estão lidando com o seu pastor. Se o pastor é o representante de Deus aqui na terra, é o próprio Deus que está sendo cancelado. É como se as pessoas quisessem bloquear a intervenção de Deus nas suas vidas. O pastor, ele tem um cuidado muito especial pelas almas dos membros da igreja. Ele não lida somente com pessoas, ele lida com almas. É uma questão importante, lida com a vida eterna, lida com a espiritualidade das pessoas. Se as pessoas estão em pecado, estão errando, é o pastor que vai, através da palavra, apontar o erro dessa pessoa, ajudá-la também a entender isso, a se arrepender e retornar para o Senhor. Afinal de contas, é a alma daquela pessoa que está em jogo. Nós não podemos perder uma alma. Quanto vale uma alma dentro do reino de Deus? E diante do Senhor, diante de Deus, o pastor também vai prestar contas disso, de como ele exerceu o ministério pastoral para que estas almas também vão para o céu. Que sugestões nós podemos dar à igreja em relação ao seu pastor? Vou colocar algumas sugestões bem simples aqui. Primeira delas, valorize o seu pastor. Valorize o ministério pastoral. O pastor é um servo de Deus a serviço de Deus na igreja. Então procure saber como está a saúde do seu pastor. Procure saber como está a família pastoral. Muitas vezes a família pastoral ela é esquecida. O pastor, inclusive, deixa de lado até a sua própria família, tendo em vista as demandas do ministério pastoral. Então, os membros da igreja podem chegar junto ao seu pastor para saber como é que está a sua família e ajudar também esta família pastoral. Procure saber também como está o descanso do pastor, as férias do pastor, como é que está o salário do pastor, se está em dia, se está em ordem ou não. Então, este cuidado é importante numa valorização que a igreja dá em relação ao seu pastor. Ainda, uma outra dica. Não julgue o pastor pelas atividades da igreja, mas julgue o pastor se ele é fiel ao evangelho. Isso é importante colocar porque às vezes as pessoas procuram no pastor que haja muitas atividades na igreja, que haja muitos projetos dentro da igreja e esquecem de que o pastor é um servo do Senhor e que está ali para ser fiel ao evangelho e trazer a palavra do Senhor para a edificação espiritual da igreja. Ainda uma outra dica: não fale mal do seu pastor em casa, não fale mal do seu pastor na mesa do jantar. Isto porque os seus filhos poderão estar ouvindo e talvez mais adiante esses seus filhos não queiram estar na igreja porque você, como pai, falou mal do seu pastor. Então, quem é o pastor para os seus filhos? Procure valorizar e falar bem do ministério pastoral e também bem da pessoa do pastor na sua família. Outra dica: ore pelo seu pastor. Ore por ele. Deus está ouvindo também as suas orações e o pastor, apesar de que algumas pessoas dizem que o pastor está mais perto de Deus, não é verdade, todas as pessoas podem orar e todas as pessoas podem orar também pelo seu pastor. Ainda, apoie e engaje-se nos projetos da sua igreja, nos projetos em que o pastor está à frente da sua igreja. Desta forma, então, o pastor, a liderança e toda a igreja poderá fazer um trabalho belíssimo naquela comunidade. Seja, portanto, parceiro do seu pastor. Esteja junto com ele. Quem é o seu pastor? Como é o seu pastor? Se você sabe responder essas perguntas, sem dúvida alguma, você vai estar bem perto do seu pastor, vai se engajar junto com ele e vai junto com ele fazer com que a sua igreja seja uma igreja maravilhosa. Deus abençoe, portanto, a você, a sua família e também ao seu pastor.